Capítulo 5 do livro de Tiago, chegou o último capítulo, né? Mas nem por isso nós não precisamos continuar lendo o livro de Tiago, né? Muito pelo contrário, continue meditando, estudando, porque tem bastante aprendizado. Eu vou fazer um rápido resumo aqui do que foi falado, né? Alguns temas, todos os versículos são importantes, porque existe o contexto, né? Mas alguns temas que Tiago abordou nessa carta aqui maravilhosa, né? Nós falamos desde o capítulo 1, nós falamos sobre, ele falou sobre os benefícios da aprovação, né? Começou falando sobre aprovação com os irmãos, como obter sabedoria, as circunstâncias terrenas são transitórias, né? A origem do pecado, a origem do bem, a prática da palavra, nós temos praticantes, não somente ouvintes. Tiago vai falar no capítulo 1. Não se deve fazer acepção de pessoas, né? Ele vai falar no capítulo 2. No capítulo 2 também, no verso 14, a partir do verso 14, ele vai falar sobre a fé sem obras, né? A fé sem obras, ela é morta. No capítulo 3, aí falou o pecado que é o mais, o mais recorrente, né, na vida do ser humano, que é a língua, né? O pecado da língua, o dever de refrear a língua, né? Vai falar sobre a oração, sobre a sabedoria do alto. No capítulo 4, né, no capítulo anterior que nós falamos, a origem das contendas, né? De onde vem a origem das contendas? De onde vem a origem das contendas? Quem lembra? Vem de nós, né? Vem de você, de mim, né? Do ser humano mesmo, né? Ele vai falar sobre a origem das contendas. Então, esse foi um pouquinho do resumo. Tem muito conteúdo, né? Se você for ler com calma, continue lendo, né? Porque é muito importante para o crescimento espiritual. E Tiago é um livro realmente que confronta a nossa vida todo o tempo. Você vai lendo, você vai sendo confrontado ali. Apesar que a maioria do tempo, ou a maioria dos versículos dos textos, Tiago está dando uma lição para o judeu, né? Mas também tinha o gentio, que precisava se converter, também tinha nós que viríamos depois, né? Dar continuação da igreja de Cristo, que precisa da palavra, né? Então tem muito conteúdo. A carta de Tiago, eu acho que para ajudar na nossa conversão, realmente, a carta de Tiago é essencial. Para a nossa conversão, para a gente poder olhar para nós mesmos e falar assim, caramba, eu preciso mudar tanta coisa em mim, né? Lógico que nunca com o peso de que alguém vai ser perfeito. Ninguém vai ser perfeito. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. E o único perfeito foi Jesus Cristo, né? Mas fica de aprendizado para nós, na vivência na congregação, no nosso ministério, né, dentro da congregação. É muito importante o livro de Tiago, irmãos. E hoje é o capítulo 5. Vamos terminar o livro de Tiago hoje, capítulo 5. Não sei se vocês lembram dessa música que era bem conhecida, né? Na época, eu estou ficando velho, vai passando o tempo, lá atrás, já faz tempo, eu era pequenininho, que eu nem me lembro quem fez essa música, era a música do mundo, né? Só que era chiclete, né, no nosso ouvido. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né? Vocês lembram dessa música? E olha o que estava acontecendo aqui com a congregação. O rico ficava mais rico e o pobre ficando mais pobre. O rico se beneficiando da sua riqueza, deleitando-se, confiando na sua riqueza, ficando mais rico, e o pobre ficando mais pobre, não sendo assistido dentro da congregação. Era o que acontecia muito aqui, né? O judeu, lembra-se que o judeu, ele tinha, muitos que se converteram tinham bens, tudo bem? Tinham bens, né? E não queriam abrir mão, às vezes, dos seus bens para servir ao Senhor e fazer vontade do Senhor. Aí nós lembramos, nós falamos aqui durante o estudo de Tiago, a passagem do jovem rico, né? Como a riqueza atrapalha você ser um cristão, né? O dinheiro não é um mal necessário, né? Que fala, né? É difícil, né? Ser rico. Por isso que vai falar que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Porque estava atrapalhando esses cristãos aqui de permanecerem. E o pior é que você vai ver historicamente, os que eram ricos estavam explorando os pobres e sendo irmão em Cristo. Eles estavam sendo beneficiados, né? Ganhando mais riquezas, explorando o próprio irmão, né? Humilhando muitas das vezes o irmão. Lá em Levítico, eu não sabia, né? Mas tem um mandamento lá em Levítico que a paga ela tinha que ser diária, né?
O trabalhador, ele trabalhou hoje e recebeu hoje, né? Não é que nem nosso patrão, né? Paga no final do mês, né? Não existia isso. Você trabalhou, você recebia. Eles estavam enrolando, né? Eles estavam enganando os funcionários pobres, né? Precisavam trabalhar, estavam enganando, ficando mais rico. E o pior é que na sua riqueza, tudo bem, se um cristão hoje ele for rico, se tiver chegar aqui na congregação um cristão de verdade, rico, que ele possui bens, se ele com a sua riqueza ajudar, né? A obra, ajudar, beleza, tudo bem, é difícil, né? Porque ele vai ter que escolher o dinheiro ou a Deus. Mas, nesse tempo, o pior, além de explorar os pobres, o rico aqui, eles estavam humilhando seus próprios irmãos e não estavam ajudando. A riqueza não estava sendo um benefício para a congregação. Eles não estavam dando condições, não estavam ajudando. Como a igreja fez no primeiro século, quando começou. Eles tinham condições, viam o irmão padecendo e não ajudavam o irmão. Muito pelo contrário, colocavam o irmão para trabalhar na sua empresa e ainda humilhava o irmão. Não o pagava da forma correta, enganava, explorava as pessoas e a riqueza ia aumentando. Como se fosse um rico hoje do mundo, né? Arranca o couro do pobre lá. Se não me engano, acho que recentemente teve uma denúncia, acho que foi do Leonardo lá, que estava tendo escravo na fazenda dele, né? Isso deu uma repercussão. Ele foi um cara milionário. Depois ele falou que não sabia, que os encarregados lá não deixaram passar batido, mas tinha pessoas sendo de situações precárias trabalhando, né? Mas aqui na Bíblia nós não estamos falando de pessoas do mundo, né? A repreensão de Tiago era com os irmãos que tinham condições. Tinham irmãos que eram ricos na congregação. A gente vai ver lá no começo. Eita, quase caiu. A gente vai ver lá no começo do contexto, né, a introdução do livro de Tiago, já estava tendo conflitos. E a gente sabe que no mundo hoje, tem um ditado que fala, né, quem pode mais chora menos, né? Infelizmente, quem tem mais recurso, você vê, o rico vai ser preso, mais difícil, né? O pobre vai colocar o rico na justiça lá, o rico vai ter o melhor advogado, o rico vai ter os melhores benefícios, vai morar no melhor lugar, vai ser sempre desigual. Mas só que eles esqueceram de uma coisa, irmãos, o mais importante, e é isso que Tiago estava querendo frisar, que a riqueza dele perante o Senhor não valia de nada, porque a Bíblia diz que para nós não juntarmos tesouro aqui na terra, é para juntar tesouro no céu, né? O próprio Jesus ensinava isso, que a riqueza aqui é passageira, e ele vai fazer a repreensão aqui, né? Nós vamos ver daqui a pouco, ele vai fazer a repreensão, isso que vocês têm vai virar tudo pó. Ele já tinha falado da vida deles, que a vida é passageira, né? Vocês vão daqui a pouco sumir que nem a folha da árvore. Então, a riqueza, a maior riqueza nossa hoje é ter a Cristo. Nosso maior benefício hoje é ter Jesus. Deve ser bom ser rico, né? Porque você tem onde escolher, você vai passear para onde você quiser, mas é perigoso. Porque você vê na própria palavra ensinando, não é que o rico não pode ser salvo, né? O rico não pode ser... então o rico não pode ser salvo, não tem condições? Tem, se ele se converter de todo o seu coração, aceitar Cristo, se batizar e servir, fazer parte da doutrina correta, ele pode ser salvo. Mas é difícil. É mais difícil, né, senador? É mais difícil. Nós temos vários exemplos aqui. Chega um domingo aqui de manhã, um sol de rachar, o cara vai, vou ficar aqui vou viajar para outro país, aí vem os convites, né? Muito provavelmente, com certeza vai ser rodeado de pessoas interesseiras, pessoas que só querem saber dos seus bens, né? Vai ficar soberbo, vai ficar arrogante, prepotente, e vai achar que ele não precisa de Deus para nada, né? E uma coisa que eu tenho aprendido no pouco tempo que eu tenho de cristão, que ser dependente do Senhor é maravilhoso. Quando você ora para Deus e fala assim, eu estou precisando disso aqui, aí as coisas ou acontecem ou não, né? Mas quando acontece algo, você fala, caramba, eu sou dependente do Senhor, né? Isso é muito bom. Então é o capítulo 5, a gente vai ver um pouquinho disso, Tiago repreendendo. Vai pegar um pouco pesado com eles, mas eles estavam agindo de forma incorreta, né? Hoje uma pessoa do mundo, se o nosso patrão, ele sonegar imposto, se ele fazer coisa errada, né? Ele é do mundo. Uma pessoa do mundo é do mundo, mas o cristão não. O cristão não. Você quer ser um cristão que tem condições, você quer continuar com as suas condições, mas seja um cristão de verdade. Use dos seus bens para ajudar os seus irmãos, não pelo contrário, explorar os seus irmãos, enganar as pessoas, os seus irmãos sendo passados para trás, né? Então, porque perante o Senhor, não existia o patrão, né? Todos são iguais. Perante o Senhor não existe a classe social, a média, a baixa, são todos iguais perante Deus. Ele é o maior, né, de todos. Então,
Era o que estava acontecendo. Vamos ler aí, entrar no capítulo 5. Quem pode ler para nós? Do capítulo... do versículo 1 ao 3. Vamos começar do 1 ao 3. Eu posso ler, né? Que aí já sai o som, né? Irmãos, fiquem à vontade para comentar aí, viu? Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de se pôr testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraudes, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tens vivido regaladamente sobre a terra, tens vivido nos prazeres, tens engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Né? Aí que ele está falando, né, sobre, hoje, aqui seria para o cristão, né? Hoje, eu estava pensando nesse texto, e às vezes a gente quer, o próprio Tiago ensina, o próprio Jesus vai ensinar, que ser cristão realmente é difícil, porque você tem que renunciar a muita coisa, né? E Tiago, ele mesmo, nós lemos recentemente, que a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? E às vezes nós passamos por algumas situações, nós queremos fazer justiça, né? Nós ficamos com raiva, esse cara vai me pagar, e a gente põe advogado, que é o correto, né? Seu direito, seres humanos, mas já vi muitos até matarem o patrão, né? Se vingar de alguma forma, né? Ter raiva, ter rancor, né? Aqui o que eles fizeram, aqueles que estavam sofrendo nesse tempo aqui do cristão, o lado do que estavam no sofrimento, clamou diante do Senhor, né? Oraram, colocaram diante de Deus, né? Tiago está falando que eles ouviram o clamor daqueles que estavam passando, né? Perecendo lá, daqueles que deram o sangue, né? No trabalho, né? Aqueles que deram o melhor, se entregaram para ganhar o pão de cada dia, né? Porque o cristão trabalhava naquele tempo, né? Não pense nós que a vida era só correr de perseguição, não, eles tinham que trabalhar. O apóstolo Paulo construiu tendas, né? Então tinha o trabalho. Eu estava até conversando com a minha esposa que era muito mais a situação de Pedro, né? Foi falar sobre Pedro domingo, ficou a mensagem na cabeça, né? E quando foi falar assim, poxa, Pedro ele negou Jesus, né? Então Pedro não foi dedicado, mas olha a situação dele, né? Ele um apóstolo, depois ele se torna presbítero da congregação. E ele tinha que cuidar da congregação, cuidar do seu ministério, daquilo que o Senhor colocou sobre ele, e ainda tinha família para cuidar. Família, filhos, né? Porque para ser presbítero tem que ter os requisitos. Quem escolheu o Pedro foi a congregação. Então ele tinha família para cuidar, para zelar. Olha só a preocupação, né? Então eles tinham que ter a sua vida cotidiana, fazer a vontade do Senhor, mas tinham os seus trabalhos também, né? Então era difícil demais, como é nos dias de hoje. Mas o mais importante de tudo é nós não queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? O Senhor, ele está vendo todas as coisas, né? Deus, ele é justo. Deus, ele, esses tempos eu estava falando com uma pessoa, estava reclamando, né, de uma situação de trabalho, né, sobre o que estava sofrendo no trabalho e tudo mais. Eu falei assim, olha, Deus, ele cuida da gente, né? Não queira você desejar o mal da pessoa, você amaldiçoar a pessoa, não, é entregar na mão do Senhor, porque um erro não justifica o outro, né? Eu vou estar amaldiçoando alguém, quem sou eu para amaldiçoar alguma pessoa, né? O Senhor, ele está cuidando dos dele, e a repreensão de Tiago vem sobre esses que estavam fazendo isso, né? Vocês acham que estão acumulando coisas aqui na terra, que isso vai ser bom? Humilhando as pessoas, né? Se beneficiando, ficando rico em cima das custas das pessoas, isso aí é certo? Teve uma vez com um colega meu, ele falou assim, né? Esse ano a gente trabalhou bastante, né? O patrão vai trocar de carro, né? É sempre assim, né? Mas graças a Deus por isso, né? Que eu estou tirando meu sustento, né? Um dia, quem sabe, você vai ser o patrão também, né? De repente, né, você consiga abrir o seu negócio, mas seja um bom patrão. Por lado daqueles que são o patrão, seja um patrão honesto. O encarregado, seja um encarregado honesto.
Seja um cristão na onde você passar, né? Que as pessoas possam olhar em nós, não o chefe bom, né? O Sr. Adalto é um bom chefe, mas é porque ele é cristão, né? O Bastião é cristão, tem a confiança do chefe porque ele é uma pessoa de caráter, né? E isso nós recebemos do Senhor, né? Então estava acontecendo isso nesse tempo. Eles estavam e sabe o que é o pior para o judeu? Que eles usavam a lei, né? Eles usavam muita lei. E Tiago, ele vai bater o quê? Na lei. Ele vai falar assim, olha, está lá em Levítico. Vocês pregam tanta lei, ensinam tanta lei, mas quando vocês têm que viver a lei, vocês não praticam nada da lei. E era a lei, o patrão cuidar bem do funcionário, já estava na lei de Moisés, isso aí, lá em Levítico. Vai falar também em Êxodo. Pode falar, Zô. Cadê o outro, Vitão? Oi, dá para ele aqui. Inclusive na lei de Moisés, ela falava que se caso você tivesse um escravo, que seria o trabalhador, era só por 7 anos. Depois de 7 anos, você era obrigado a libertá-lo. E o judeu, quando faltava pouco tempo para dar os 7 anos, ele procurava justiça, porque ele queria tirar o couro do seu escravo, né? Enquanto que tinha o judeu verdadeiro, quando chegava a época de libertar o escravo não queria sair, né? O escravo pedia para ele para ficar, que daí que vem o famoso hino, fure minha orelha, entendeu? Sim. Aí ele chegava, o patrão, e falava, olha, eu quero ficar com o senhor para sempre. Por quê? Porque tem segurança, tem proteção, e eu aqui estou com a minha família, eu estou sobre a tua guarda, né? Não tem coisa melhor no mundo. Sim. Mas o patrão ruim não, o patrão ruim agia diferente. Esse era o caso desses patrões, né? Patrão ruim, né? Que exploravam, estavam se beneficiando, né? Crescendo, mas tudo tem uma consequência, né? Todos vão estar perante o Senhor. Uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Aqueles que são bons, aqueles que são ruins, né? O patrão, sejamos nós, todos vão estar perante o Senhor. Ninguém vai escapar. Todo mundo vai prestar conta daquilo que fez. Quem mentiu, quem sonegou, quem te explorou, quem mentiu para você, né? Aí Tiago, ele já entra e eles estavam, o rico, ele estava crescendo, estava dando uma estudada eu não esqueço o nome dele, do Hélio, né? Estava dando uma pincelada lá, peguei o estudo, né, que o estudado mandou para mim lá. Eles estavam aumentando as suas riquezas de forma errada, né, de forma não honesta, e estavam usando o dinheiro de forma errada também, né? Vários erros, uma sucessão de erros ele estava falando para eles. Vocês vão morrer tudo com esse dinheiro aí, vocês vão no mesmo lugar com esse dinheiro, onde esse dinheiro vai ficar, vocês vão ficar junto com esse dinheiro, né? Então era uma sucessão de erros. E quem sofreu, geralmente quem sofre, né, aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, né? Ao Senhor o patrão e ao Senhor o Deus Todo-Poderoso, né? Lá no versículo 7, aí vem o consolo de Tiago para aqueles que ficam, né? Para você, para nós, né, que às vezes passamos por dificuldade, o sofrimento, né, é o que ele vai falar. Verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago, ele usa um exemplo lindo aqui da agricultura, né? Aí eu estava dando uma estudada sobre isso. Naquele tempo lá não tinha a tecnologia de hoje, né? Hoje nas plantações ainda tem dificuldade, mas tem as irrigações, né? Tem a água encanada. Você vê que às vezes tem aquelas plantações que a chuva não vem, mas eles têm, né? Eles vão regando as suas plantações, vai adiantando um pouquinho o trabalho. Mas naquele tempo lá não tinha não. Ele tinha que esperar vir a chuva, né? Tinha que esperar o tempo da chuva e para esperar, né? A paciência. Às vezes não dava tempo, as plantações perdia. Aí tinha que plantar de novo, esperar vir a chuva de novo e começar tudo de novo, né? Ele estava usando esse exemplo com cristão. E às vezes a gente é assim.
às vezes nós ficamos impacientes no meio da tribulação. Às vezes nós nos encontramos meio desesperados, né, querendo tomar algumas providências, algumas atitudes, mas a gente tem que esperar. A igreja, né, às vezes alguns irmãos têm um pouco de dificuldade de ouvir e falar sobre isso, mas a igreja ela tem que ansiar a volta de Cristo. Assim como o lavrador ele espera a chuva cair para regar a sua plantação, né? E às vezes a gente quer ficar assim, não, eu tenho que resolver o problema aqui. Não, você tem que resolver, mas ao mesmo tempo pensar que um dia isso aqui vai acabar. O que é melhor, acabar o problema ou resolver o problema? Se Cristo voltar, acabou o problema, né? Mas se ele não voltar, você fica aqui com Cristo e tente passar pela tribulação, pela dificuldade, né? Então ele vai usar esse exemplo com eles, e você vê esse pessoal da plantação aí, como é duro o trabalho, como é árduo, né? Dependia do tempo, a dependência do Senhor. O cristão que estava passando por dificuldade aqui, né? Tiago pede para ter paciência, porque o Senhor, vai chegar o dia da chuva, né? E para o cristão, às vezes é duro falar isso, mas a chuva pode não ser que as coisas vão melhorar, mas é a volta de Cristo que é melhor ainda. Pode falar. Sim. Sim. Não é do dia para a noite, né? O trabalho, ele é árduo, realmente. E o trabalho no Senhor, às vezes, né, principalmente a igreja aqui, né, a congregação aqui, né, a gente trabalha com a escola da Bíblia, né? Às vezes a gente também quer, nesse sentido espiritual, as coisas aconteçam rápido, né? Mas o trabalho, ele é assim mesmo, né? É árduo. O trabalho em Cristo, ele é árduo. E a gente não sabe o tempo da colheita, né? Você vê, às vezes faz uma escola da Bíblia, a pessoa fez, aí depois ela vem e faz de novo, aí ela vai e aceita, né? Cristo, ela vem, né? Então há um tempo, né? E engraçado que o tempo do estudo também é 6 meses, né? Então às vezes a gente fica um pouco impaciente com algumas coisas, né? A gente vai passando por alguma dificuldade, a gente não tem paciência de esperar, né? Tiago vai falar que, usa o exemplo do lavrador, né? Ele espera o tempo, e às vezes nesse tempo dos 6 meses, e não vem a chuva, né? Aí vem os bichos comendo a horta, vem os bichos comendo, você tem que lutar contra aquilo ali, os gafanhotos, né, na época. Ou vem chuva demais e leva tudo, as plantações embora, né? Isso que nem aconteceu no sul recentemente. Para quem não sabe, o arroz, a maioria dos arroz é plantado lá, né? Por causa da temperatura. Então estragou plantação pra caramba, né? Então imagina o cara esperando, pô, ali já está plantando, ele já está plantando pensando no quanto que ele vai vender lá na frente, né? Ele já está contando com aquilo ali. A venda do lavrador é assim. Ele está plantando, né? Alguns, lógico que vai se beneficiar, vai comer, mas alguns estão plantando para poder ter uma rentabilidade, certo? Ele já está contando com aquilo. Aí vai lá e não acontece, né? Ou dá tudo errado. Então o tempo, a gente precisa ter E ele fala aqui, né? Achei interessante que ele fala assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor, ela está próxima, né? Próxima quando que é a vinda do Senhor? Né? Quando que é para nós, né? Calma, Jesus está vindo, né? Pode falar assim. Inclusive eu estava conversando com Moisés uma hora antes, né? E na hora de ir embora, da gente encerrar a conversa, ele falou até breve. Eu falei até breve, até a vinda, até o céu. Não, até breve daqui a pouco. Eu falei assim, mas Jesus falou, quando ele escrevia, ele falava até breve. É que o nosso tempo passa tão rápido demais. E quanto à plantação, eu lembro quando eu era criança, meu pai tinha feito uma plantação de arroz enorme, coisa mais linda do mundo, numa várzea. E quando o arroz cresceu e já estava amarelinho, a ponto de começar a preparar para colher, veio uma chuva e encheu todinho e cobriu o arroz. E aí a gente quando é criança, não se liga muito nisso, né? E a gente vê as lágrimas nos rostos do velho caindo, porque perdeu tudo. E ele tinha 11 filhos para criar. Fácil não. E esse é um exemplo, né? A vida do lavrador. O Tiago usa um exemplo maravilhoso, né? Porque tinha muito naquela época. E que pra gente, às vezes, né?
ele está falando para o cristão, né? Às vezes a gente vai chorar bastante também nessa vida, né? A gente vai ter muitas decepções, né? Porque Jesus ele disse assim, se tem uma coisa que ia ter, né? Aqueles que caminhassem com ele era tribulação, né? No mundo tereis aflições, ele ia falar sobre as aflições, né? Se tem uma coisa que Jesus ele deixou como uma promessa que ia acontecer, e realmente acontece. E às vezes a gente não tem a paciência, muitas pessoas, que nem no caso, né, do seu Adalto, né, vê o seu pai ali, né, mas provavelmente achou que depois ele perseverou novamente, né? Vamos continuar plantando, né? Vai passar chuva, vamos plantar novamente, vamos correr atrás de novo. O cristão ele tem que ser assim. Mas só que infelizmente muitos abandonam a fé nesse tempo. Não espera o tempo da colheita, não espera o tempo da chuva. E o tempo da chuva, às vezes não é Deus mudar a situação, é Ele voltar. É Ele voltar. Porque a nossa esperança é Cristo voltar. Né? Quando acabar, a nossa esperança de acabar tudo isso aqui que a gente vê, todas essas dificuldades, todas essas brigas, e o que estava acontecendo aqui na congregação nesse tempo também, né, e no mundo que a gente vive hoje, né, a nossa esperança é a volta de Cristo. Poxa, cada dia é uma notícia pior, cara. Né? Você vê as coisas vão piorando cada vez mais. A gente olha para os nossos filhos pequenos, vão crescer, o que eles vão pegar daqui para frente? Né? O que eles vão encarar lá na frente? Né? Vão estar com Cristo, né? Assim seja, se eles escolherem permanecer em Cristo, né? Mas vai ser cada vez mais difícil, vai ficando cada vez mais estreito, né? Então a gente precisa ter essa perseverança, e Tiago, ele vai falar assim, irmãos, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Uma vez eu estava falando, né, sobre isso, um estudo sobre o coração, e a Bíblia fala, não me lembro qual é o versículo, se tem uma coisa que a gente precisa guardar é o nosso coração. Se tem uma coisa que você precisa guardar, guarde o seu coração, que é onde o inimigo ele tenta entrar, é onde ele tenta colocar depósito de coisas ruins no nosso coração. Né? Enquanto está na nossa mente, né, ainda dá tempo, mas quando desce para o coração, aí você começa já estar numa área de risco. Né? Porque o nosso coração, quem é que pertence ao nosso coração hoje? De quem é o nosso coração? É do Espírito Santo, é de Jesus, né? Então ele fala para guardarmos o nosso coração, e do coração saem as emoções, né? Do nosso coração sai, a Bíblia diz que a boca fala que do coração está cheio, então a gente precisa guardar o nosso coração. Ele estava falando com o povo assim, olha, vocês estão sofrendo tudo isso aí, guardem o coração de vocês, não guardem mágoa, não amaldiçoem ninguém, não tenta fazer justiça com as próprias mãos, eu estou vendo tudo, né? Deus está vendo tudo, Deus ele está de olho, é o nosso juiz, né? O nosso advogado, né? O nosso intercessor, o Espírito Santo. Então, nós temos o Senhor, e às vezes a gente vai passar nessa vida por várias injustiças, mas Deus ele sempre vai estar conosco, né? Ele sempre vai estar olhando, né? Sempre vai estar vendo. O povo estava em dificuldade, e Tiago estava falando para eles, né? Perseverem, né? Fortaleçam o coração de vocês, esperem que a volta de Jesus está próxima, né? E realmente a gente não sabe o que próximo é esse, né? Pode ser, pode falar, Varão. Já se aproximou, né? Chegou. Então, pode ser que o nosso tempo, né? O meu tempo pode ser mais próximo para mim, mais próximo para você. A gente não sabe o tempo de cada um. Ou mais próximo para todos, né? Eu queria que fosse para todos. A minha vontade era que nós estivéssemos um dia aqui reunidos e Cristo voltasse. Ia ser um negócio, coisa linda, né? Mas é o tempo de Deus, né? Pode ser para cada um individualmente. E a volta de Cristo, essa é a palavra de consolo para o cristão. Calma, a volta de Cristo está próxima, né? Para você não ficar ansioso ali também, esperando. Mas quando? Próximo quando? Ninguém sabe o tempo. É Deus quem sabe. Deus ele sabe a nossa hora, né? O nosso tempo. Ele vai dizer assim no 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveravam firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo, né? Não se queixem uns dos outros, né? Por mais que eles estejam fazendo isso, né? Vai falar de novo sobre isso, Tiago falando mais uma vez, falou sobre a língua, não falem mal uns dos outros, então, não reclamem dos outros, né? Às vezes o irmão,
a gente comentou aqui recentemente, né? Às vezes o irmão está passando por uma situação difícil, né? O irmão está meio quieto, meio diferente, não está conseguindo, às vezes, cultuar, não está conseguindo fazer alguma coisa por Senhor. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa com ele, né? Não sejamos nós juízes disso, procuramos nós saber o que está acontecendo, né? Porque um dia pode ser nós também vamos precisar, e nem todo dia a gente está bem, né, Sodal? Tem dia que nós também estamos no nosso momento difícil, tem dia que só Deus sabe o que nós estamos sentindo e passando, né? Tem dia que só Deus ele sabe o quanto você chora, o quanto você está clamando a Ele por alguma coisa, algum motivo. Nós podemos estar nessa situação, então ele vai dizer assim, né? Não se queixem uns dos outros, para não serem julgados também, né? Eis que o juiz está às portas. Aí ele vai dizer assim, uma coisa que, usar um exemplo não é muito conhecido não, né? De paciência, nosso amigo Jó, né? Quando a gente passar por alguma dificuldade, né? Vê lá o meu servo Jó, como ele estava. Tudo que ele passou, né? Os amigos, né? A esposa falou para ele amaldiçoar o Deus dele, né? Ninguém ficou próximo dele, né? Tiago ele vai usar, você vê como que a nova aliança, né? A Bíblia ela é perfeita demais, né? Ele vai usar o exemplo do Velho Testamento, vai usar o exemplo de Jó. Olha, lembra de Jó? Com certeza todos que ali estavam ouviram falar de Jó, sabiam da história de Jó. E hoje nós ouvimos falar de Jó e sabemos da história de Jó também, como ele foi paciente, né? Teve o seu momento de dificuldade e no final para ele, fisicamente valeu a pena porque ele foi restituído, né? Tudo aquilo que ele perdeu o Senhor restituiu, mas o mais importante para mim, né? Quando eu olho Jó, para mim o mais importante, o mais lindo que eu vejo na história de Jó é quando no final ele fala assim, agora eu conheço Deus de verdade. Agora eu conheço Deus. Ele foi restituído, tudo aquilo que ele perdeu, né? Os filhos, os bens, ele foi restituído. Mas o mais lindo para mim de Jó, o melhor ganho de Jó foi ele saber, ele conhecer Deus de verdade. Agora eu conheço Deus. Agora eu conheço esse Deus de verdade, né? E não tem coisa melhor do que isso. Sim. A mulher mais bonita do mundo, né? Gemima, né? Gemima. E teve uma filha linda, né? Ele não tinha filha, né? Da primeira. Sim, aguentou o sofrimento, né? Mesma coisa a nós, né? Mesma coisa a eles aqui nesse tempo. Aguentar o sofrimento vai valer a pena. Porque no grande dia, né? Jó, ele aguentou os sofrimentos com paciência. Ele foi restituído e ele disse assim, agora eu conheço Deus, não só de ouvir falar, mas eu conheço Deus de perto, né? Eu conheço Deus agora, verdadeiramente. E no grande dia para nós, né? O ter paciência e esperar a chuva, no grande dia o Senhor chegar, olhar para nós e falar assim, eu os conheço, né? Eu sei quem você é, eu sei o que você passou, né? Agora vem para o descanso, né? Vem para o meu descanso, né? Vem para o meu... É uma coisa fantástica, né? Algo... Não dá para descrever, né, a sensação que vai ser, mas é algo que a gente precisa passar, ter paciência. Infelizmente, muitos nossos irmãos, né, não tiveram paciência, né? Muitos abandonam a fé. Acontece alguma coisa, qualquer situação, seja ela no trabalho, seja ela na congregação, seja ela em outro lugar, aí acabam deixando Cristo. Aí chega no grande dia e fala, caramba, você não foi paciente, por quê? Né? Poxa, eu estava ali contigo, né? Esperando você ter a paciência. E abandonar a fé, né? Então a gente tem que tomar cuidado, sermos pacientes, né? Porque o Senhor deixou vários exemplos aqui, o exemplo lindo, né, de Jó. Versículo 12, a hora passa rapidinho, né? Versículo 12, aí ele vai dizer assim, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, eita, isso aqui eu acho muito forte também, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Né? Cuidado com os votos, né? Você falar para o Senhor, não, eu vou jurar pelo céu, jurar por isso, por aquilo, né? Não faça isso. Né? Eu lembrei de Jefté, né? Jefté foi dar mensagem, né? Fez um voto com Deus, né? Se o Senhor me der esse povo em nossas mãos e nós vencermos essa batalha, o primeiro que sair da minha casa
o consagra ao Senhor. Quando ele chega da guerra, quem é que sai? A filha, toda felizinha, né? Esperando o pai, tocando o pandeirinho. Imagine, né? Ele olhou assim, aí a gente pensa o lado de Deus, né? Poxa, mas Deus não poderia ter. Deus é Deus. É você que fez o voto com ele. Né? Você que fez o juramento com ele, você que jurou. Né? O interessante é que nós fizemos um voto também com o Senhor. Quando você um dia entregou a sua vida, né, você aceitou ser batizado, confessou a Cristo, aquele dia ali você fez um voto com Deus. Você fez um voto com ele de andar com ele até o final da sua vida, de pertencer a ele até o final da sua vida, até que ele volte. Né? Então, se nós quebrarmos esse voto, definir para nós também. Não vai ter passada de pano, né, com Deus. Não vai ter. Então, cuidado com os votos, né, o juramento. Jefté caiu, ele venceu, mas ele sabia quem era Deus, né, também. Foi difícil, mas ele entendeu quem era Deus, né. Deus é maravilhoso. Aí ele vai dizer lá no 13, está alguém sofrendo? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam sobre ele ungindo com óleo em nome do Senhor. Antes de falar o 14 aqui, né, que algumas confundem esse versículo 14, o 13, né, o conselho de Tiago. Vocês estão sofrendo? Ora a Deus, né? Faça uma oração, clame ao seu pai. A Bíblia fala que se você abrir a porta do seu quarto, fechar, você e ele ali, está no sofrimento. Não adianta, irmãos, ficar postando em rede social o teu sofrimento, desabafando com qualquer pessoa, falando para Deus e o mundo. É para Deus sim, né? Para o mundo, né? Se você tem alguém que está pertinho de você ali para te ouvir, né, o seu desabafo. Né? O próprio Jesus, quando sentiu a aflição, o que ele fez quando ele estava aflito? Falar com o Pai. Se retirou. Vou falar com meu Deus. Levou alguns cabras que estavam dormindo junto com ele, né? Dormiram no meio da oração. Mas ele falava com o Pai. A Bíblia fala que quando Jesus ele soube da morte de João Batista, ele ficou triste demais, né? Ele foi para um lado do lago sozinho lá, né? A Bíblia fala sobre isso, ele vai até um outro lago lá, ele ficou mal demais quando ele chegou a notícia até ele. Só que não deu nem tempo dele ficar sozinho, que a multidão já veio atrás dele, né? Não dava tempo. Mas hoje nós, né, nós temos essa oportunidade, orar a Deus, né? E se você está alegre, né? Cante louvores, né? Exalte o nome do Senhor também, exponha a sua alegria, né? Isso que ele está falando no livro de Tiago. Agora o tema, que é meio, as pessoas pegam isso aqui e tiram de contexto. O que seria esse óleo, né? Alguém tem alguma... É o azeite. Porque, infelizmente, na religiosidade, eles tacam óleo na pessoa, sabe? Eles pegam um banho de óleo assim, por exemplo, vai escolher o presbítero, né? Escolhemos lá o pastor, o presbítero. Aí eles pegam um monte de óleo e jogam na cabeça da pessoa, né? Pode falar, mano. Então, no Nordeste, depois eu lembro que a mãe já queria matar uma galinha, ela banha, né, sem molhar, né? Ela estava numa tigela e tirava, extraía o óleo, né, da galinha. Ela passava em ferida. Sim. Ferida, antigamente, né? Uhum. Ela passava em cima, quer dizer, aí aquilo ia sarando. Por quê? O do azeite mesmo, né? Porque se ela tiver rígida a ferida, ela fere, ela dificulta seco. Passar o óleo, ela fica menos flexível, né? Sim. Então, ela deixava a mesma coisa, eu acho, né? Exato. Era isso mesmo. Ela é cultural, né? É como se fosse um remédio, né? É um remédio, né? É um remédio. Você usa tanto para tomar como para passar. Sim, exatamente. Era usado por isso, não nesse sentido de, não, eu tenho que passar o óleo em você para você ser curado. Não tem nada a ver com isso. Né? Porque era usado como remédio, né? Eles falam que a religiosidade ensina que o azeite, né, o óleo que eles põem, é aquilo ali que vai fazer, vai ter a unção, eles chamam, né? A unção está sobre o óleo, eles misturam tudo, uma salada, né? Mas não tem nada a ver. Era usado como um remédio mesmo, né? Era usado para eles, por exemplo, está enfermo lá, vamos passar, né? E outra pergunta que eu vou fazer, porque ele fala aqui do presbítero também. Ele vai dizer assim, se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja e este faça uma oração. Você não pode orar, então? Por que ele fala para chamar os presbíteros? Cuidar, né?
Isso aí. Mas se não tem um presbítero, você chama um filho da igreja, o homem da igreja. Isso. O irmão mais antigo, ou qualquer irmão que era igreja, se ele for, Isso aí. É isso aí. Pode falar, Varão. Então, tem uma forma também de se ver que, tipo assim, a palavra fala que a oração daquele que tem fé, né, que está em Cristo, é bem valiosa, né? Sim. Então, eu acho que era uma forma também. Se é presbítero, uma pessoa cristã, né, Uhum. ligada à igreja, então, era bem valiosa as orações deles, né? Exatamente. Talvez até um pouco mais. Sim, porque se você for ver também quem foi presbítero, a gente acabou de falar, Pedro foi presbítero. Tinha apóstolo que era presbítero. Certo? Então você vê que tinha a responsabilidade dele, né? O presbítero é para isso. Se um exemplo, você está lá de madrugada lá, pô, o Gilberto está ruim lá, uma pessoa que está bem debilitada, ela não vai conseguir fazer uma oração por si só, né? É difícil. Aí nessas horas vem os irmãos mais experientes, né? Vem os presbíteros que eles chamavam, né? Eles iam fazer oração, ajudavam, não somente ia orar, com certeza ia conversar com ele, ia dar ânimo, né? Esse é o papel do presbítero, né? Então, para ser presbítero não é fácil, não. Mas não quer dizer... Por isso que é difícil achar, né, soldado? E assim, por isso que você tem que querer também, porque você tem que estar à disposição. Né? Não significa que, eu não posso orar, o irmão pode orar? Pode. Né? Você pode orar. Tanto é que a Bíblia fala que você pode entrar no seu quarto lá e ora. Mas era um momento aqui também, a gente tinha que entender o que estava acontecendo aqui. Era um momento delicado para alguns aqui, os irmãos. Né? Alguns já estavam bastante oprimidos, né? Bastante desanimados. Se você for ler a introdução do livro de Tiago, muitos já estavam esmorecendo na fé. Então, nessa hora entra o presbítero, né? Por isso que o Tiago vai falar, ele manda a carta e fala assim, vocês estão aí com dificuldade, né? Chama um presbítero, né? Ele vai orar com você, né? Provavelmente, o bom presbítero ele já vai levar uma palavra ali, já vai dar um ensino, né? Já vai aproveitar para aconselhar se é alguma situação do casamento, se é alguma coisa mais séria. Por isso que o presbítero ele tem que ter todos os requisitos. Porque já pensou... Só um exemplo, eu sou o presbítero, aí eu vou lá na casa de Gilberto, aí o Gilberto fala, ixi, esse aí vai orar por mim? Meu Deus do céu. Cara, porque assim, você tem que ser uma pessoa com todos os requisitos por isso. Um exemplo, você chama o presbítero lá, você está com um problema no casamento, aí a mulher do presbítero, ixi, esse cara aí em casa é um carrasco só, vou aconselhar como? Bate em mim todo dia, aí eu vou aconselhar, bate nela também, né? Agride porque eu faço isso, já pensou? Então não tem autonomia nenhuma, né? Não tem, você tem que ter autonomia. É por isso que ele fala do presbítero, a importância do presbítero, né? É um gancho para a gente pegar, porque é uma responsabilidade muito grande. Ele ir lá orar pela pessoa, aconselhar a pessoa, ajudar a pessoa no que for preciso ali, é um trabalho. E assim, não interessa o horário, a distância, tem que estar à disposição. O presbitério era para isso. O Tiago está chamando a atenção aqui do presbitério também. O presbítero está aí para isso. Vocês têm presbítero aí, ó. Chama o presbítero para orar com vocês, para dar ânimo, para ajudar vocês numa palavra, no estudo, né? Então era importante eles estarem. Então o óleo ficou bem claro, né? Não tem nada a ver com o que eles falam aí. O óleo, eles usam óleo como algo milagroso, como se fosse um amuleto, né? Algo. Eu já vi várias cenas de derramar um monte de óleo no pé, na cabeça. Eu falo, rapaz, a pessoa não está doente. Ela está doente do espírito, não fisicamente. Esse óleo aqui era para o físico. Aí que está a diferença. Eles usam óleo espiritual, né? O óleo era usado para o físico, para a sua enfermidade, né? Porque você estava sentindo, é para isso. Não tem nada a ver com o espiritual. Né? Então, quando ele fala assim do óleo, né? Era um remédio, era para ele passar, né? No cabra lá, né? No irmão, na irmã, para poder... Tinha remédio naquele tempo também, né? Não pode ser ignorante, né? Tinha remédio, tinha médico, né? Então a gente tem que entender o contexto direitinho. O óleo não tem nada a ver com coisa espiritual. O óleo ele era para coisas físicas, para enfermidade física. Eles tiram de contexto isso e acho que se não tiver óleo, tanto é que você vai ver nas mesas lá que eles montam lá, tem um monte de vidrão de óleo, não sei do que, Cara, é complicado, mas tomara que Deus ele abra os olhos, né, dessas pessoas um dia, eles enxergam a verdade, né? Nós paramos no 15, né? E a oração da fé, né, salvará o enfermo e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai, né, uns
pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, né? A oração é uma coisa que a gente tem, principalmente o homem, né? Tem mais dificuldade, né? De conversar um com o outro, né? E expor, às vezes, estou passando por isso, por aquilo. O homem ele é mais fechado, cara. Ele morre sozinho, muitas das vezes. É difícil. A mulher, ela já senta ali, ela já começa a trocar duas palavras, já começa a se abrir, né? Ela já começa a falar e conversa o problema, desabafa, chora. O homem não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. É perigoso isso, né? A Bíblia fala, Tiago estava falando assim, vocês estão morrendo, sofrendo tanto aí, vocês têm uns aos outros, né? Eu tenho os irmãos, é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, irmãos. Nós temos os irmãos aqui. Nós temos os irmãos. Irmão, eu estou passando por dificuldade nisso, naquilo, né? Lógico, procura o irmão, né, que vai te ajudar, né, que vai te edificar. Pelo menos aqui na congregação, acho que a maioria, todos, né, assim, que eu conheço, assim, tem, né, os irmãos que vai ajudar a gente, né? Então, tenham isso, orar um com o outro, né? Tá ali um com o outro, ajudando o outro, fortalecendo o outro. Eles precisavam disso. O momento era delicado, né? Às vezes, eles tinham que... É que nem a gente fala, né? Entender a história lá. A igreja que vivia em perseguição, né? A igreja, ela tinha os problemas internos e fora a perseguição externa, que era o grande. Fora a opressão externa. Então, eles estavam... Era um grupo, tinha que estar junto, estar unido. E é corpo, né? O braço precisa da perna, a perna precisa do braço, da cabeça, dos olhos, do ouvido. Então, um precisa do outro. Assim também é o corpo. Tem né? irmãos que acham que conseguem lidar com seus problemas sozinhos, né? Às vezes não quer a ajuda dos outros. Tipo, buscar ajuda, buscar conselho. Isso. Mas daqui a pouco vai chegar um ponto que vai dar pra ver já. Não vai conseguir mais esconder Sim. aquilo que eles... Sim, ninguém consegue vestir uma capa, né, para sempre, assim, e viver de aparência também não dá, né? Tem que ter abrir o coração realmente, né? A gente precisa ter isso. E tinha isso com Jesus, né? Senão Jesus andava sozinho. Por que ele escolhe 12 para andar com ele? Nunca só, né? Nunca só. Nem Cristo sendo perfeito, sendo Deus aqui na terra, né? Ele veio 100% homem, mas ele era Deus. Ele teve que ter alguém junto com ele. No momento de aflição, Jesus ele chamou pessoas com ele, né? E imagine nós, fale pra caramba, necessitamos disso, né? Precisamos dessa oração um do outro, da ajuda um do outro, né? A gente precisa ser mais assim, o corpo, né? A perna sem o braço não é corpo, né? Os olhos precisam do ouvido, da boca, tudo se completa. Sim. O corpo tem que sentir, né? O corpo sente, né? Sejamos, se um membro tá machucado, né? Tá ferido, tá enfermo, não tá saudável, aí vai sentir, o corpo vai sentir, todo o corpo sente, né? Aí fica difícil, e a gente precisa sentir mesmo, né? Às vezes tem que sentir a dor do irmão, isso é sentir a dificuldade do irmão, tá ali junto, né? Ajudar no que for preciso, né? Eles estavam em dificuldade, né? Confessar, ele vai dizer os pecados, né? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e era mesmo, né? E orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Ele vai dizer, né? Vai fazer uma comparação com Elias, né? Elias tinha sentimento igual a gente? Tinha, né? Porque ele ficou com medo em certo tempo da sua vida, né? Sentiu sozinho, né? Fugiu de mulher. Teve depressão, né? Que a tristeza profunda ali de Elias, né? Ele não queria mais fazer aquilo que o Senhor havia determinado, né? Como um grande profeta do Senhor, né? Então ele sentia como a gente, e às vezes parece que Tiago está chamando a atenção, né? Parece que às vezes a gente duvida do nosso Deus, né? Parece que a gente às vezes não confia no Senhor, né? Confia, mas não confia.
Se você falar para o seu filho, né, a sua filha pequenininha ali, ela pular da escada ali em cima, você vai falar que vai segurar ela vai pular. Se você falar assim, vem, ela vai. Porque ela confia no pai. E às vezes a gente não é assim. Nós ficamos com medo em alguma circunstância e a gente não confia no Senhor. O que seria a confiança no Senhor? A confiança de Elias? Ele orou, né, pela chuva, orou para que a chuva... Deus havia falado com ele, né? Deus não é o Deus que cuida de nós, não é o nosso pai? Você agora é filho de Deus? Você é filho de Deus, nós somos filhos. Né? Nós éramos criaturas, hoje você se tornou filho do Deus vivo. Ele é dono do ouro e da prata, ele é dono de todas as coisas, ele conhece teu coração, ele sabe o que você precisa, ele cuida de você nos mínimos detalhes, mas parece que a nossa fé às vezes a gente não confia tanto no pai assim. E deveríamos confiar mais no pai. Às vezes eu peço perdão para Deus e falo assim, às vezes eu não confio no Senhor, caramba, como deveria confiar mais. Porque eu falo porque às vezes acontece, né? A Bíblia fala que o amor de Deus, ele constrange a gente. Ele sabe, quando acontece algo na nossa vida, né? Aí você fala assim, caramba, mas Deus sabe que você não estava confiando tanto. Ele conhece o seu coração. Aí você fala assim, poxa Deus, eu devia ter confiado mesmo no Senhor, né? Como eu fui filho sem fé. Então, nós precisamos confiar no Senhor, né? Ele vai dizer no verso 19, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, esse texto é lindo, né? E cobrirá uma multidão de pecados. Olha que coisa linda, né? Coisa maravilhosa. E isso é para todos nós, né? Nós temos a oportunidade, acho que todos os dias, às vezes, de fazer isso, de ajudar alguém a conhecer Jesus, né? Coisa maravilhosa isso aqui. Se você... eu vou ler novamente. Meus irmãos, se alguém entre vós se desvia da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. E tem um texto que fala que é difícil uma pessoa quando ela se afasta para ela voltar, né, Sadão? Porque o pecado que ela já tinha, o pecado que ela começou a fazer de novo, meu Deus do céu, é algo lindo, né? É por isso que eu estava lendo esse texto, a gente nunca pode desistir de ninguém. Principalmente um irmão nosso que às vezes se afastou. A gente não pode, nem que você ore por ele, né? E acho que ele falou isso, não sei se foi domingo que ele falou, né? Que a gente não pode julgar, né? A pessoa quando ela sai, né? A gente não pode, quando o irmão voltar, né? Quando essa pessoa voltar, caramba lá, tá vendo lá, ó, sumiu e tal. A gente sabe que ele andou, né? Foi que nem o filho pródigo, né? Mas o pai, que é o pai, está sempre disposto ao receber. E esse aqui é o nosso papel como igreja também. Ajudar nessas pessoas que às vezes saiu da fé, a gente, em vez de julgar, por que não ajudar a pessoa, né? Olha o que vai acontecer, cobrirá multidões de pecados, cara. Quando você ajuda uma pessoa que se afastou da verdade, né, da palavra, e você ajuda ela a voltar, a encontrar novamente os trilhos do caminho do Senhor, você salvará a alma dela, né, e cobrirá uma multidão de pecados. Coisa linda, né? Difícil. É algo sobrenatural, né? É só Deus mesmo. Mas é um papel que nós temos que tentar fazer também, né? Porque não é assim, já foi, não. Tentar, né? Tiver oportunidade. Se a pessoa não quiser ouvir, tudo bem. É muito difícil, né? Muito difícil. É muito difícil. Mas quando você ajuda essa pessoa a se encontrar novamente, né, em Cristo, coisa linda acontece. Essa é a missão que... Por que Tiago falou isso? Porque muitos já tinham desviado da fé. A igreja, quando começou, quando eles aceitaram a Cristo e eles voltam, né, para suas cidades natais e eles começam a pregar o evangelho, a igreja crescia, né? Mas chegou um tempo que eles começaram a esfriar na fé e começaram a ter dificuldade interna entre rico e pobre, né? Começaram a ter vários conflitos e muitos ficaram no meio do caminho com isso. Muitos ficaram no meio do caminho. Tiago, ele faz um alerta, olha, se você ajudar aquele irmão lá que parou de vir lá, o Zezinho lá, a voltar novamente para Cristo, olha o que vai acontecer aqui, né? Multidão de pecados são cobertas, né? Então, coisa linda, isso mostra o amor de Deus
conosco, né? E com a pessoa que ele não desiste nunca, né? Nunca enquanto há tempo, dá para a pessoa voltar para Cristo. Acabou, né, irmãos? É o versículo 20, acabou. 21 horas também, já 9. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer fazer uma... Senhor Adalto? Olha aí, Senhor Adalto, o livro de Tiago aqui, vai encerrar. Bom, terminamos o livro de Tiago, né? Livro maravilhoso, né? Eu acho que os que vieram aproveitaram muito, né? E isso vai fazer a diferença no dia a dia deles, e no crescimento da igreja. E a gente aprende que todos nós podemos fazer a nossa parte. E todos nós podemos melhorar o nosso trabalho em relação à igreja, né? Aqui não conta pessoas, mas conta Cristo. Então a gente faz por Cristo, ok? A gente gosta de Cristo, a gente ama Cristo, porque Ele deu a vida por nós. Então, que cada um possa fazer o sacrifício, que no fim não é sacrifício, é prazer, né? Em aprender a palavra dEle cada vez mais. Ele deixou para que a gente tenha vida, né? E a vida é no nome dEle. É isso aí, eu espero que vocês que estão assistindo gostem e façam a sua parte, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Nosso Deus.